Imagine olhar para o céu e saber que, há pouco mais de 100 anos-luz da Terra, existe um sistema planetário inteiro que pode mudar tudo o que sabemos sobre vida fora do nosso planeta. Hoje a gente vai viajar até uma estrela pequena e fria, localizada na constelação de Dourado, para conhecer um dos sistemas mais interessantes já descobertos pela ciência moderna, o sistema TOI 700. Essa estrela é uma anã vermelha, um tipo muito comum no universo, mas que costuma ser instável e violento. O curioso é que a TOI 700 foge dessa regra, sendo surpreendentemente calma, algo extremamente raro e importante quando falamos de planetas que podem abrigar vida. A estrela TOI 700 fica a cerca de 101 anos-luz da Terra, o que em termos astronômicos significa que ela está relativamente próxima. Isso torna esse sistema um alvo perfeito para estudos detalhados, tanto com telescópios espaciais quanto com observatórios aqui na Terra. Foi justamente essa proximidade que chamou a atenção dos cientistas quando o satélite TESS da NASA começou a monitorar essa estrela em busca de planetas. O TESS foi criado especificamente para encontrar exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar. Ele não tira fotos diretas desses mundos, mas observa pequenas quedas no brilho das estrelas. Essas quedas acontecem quando um planeta passa na frente da estrela, bloqueando uma pequena parte da luz. Esse método exige extrema precisão, já que a variação no brilho pode ser menor que 1%. Mesmo assim, o TESS conseguiu identificar sinais claros de que algo orbitava a estrela TOI 700. Os primeiros planetas descobertos nesse sistema foram chamados de TOI 700b, TOI 700sk e TOI 700d. O planeta B é o mais próximo da estrela e tem cerca de 90% do tamanho da Terra, completando uma órbita a cada 10 dias. Isso significa que um ano nesse planeta dura pouco mais de uma semana terrestre. Já o planeta C é bem maior, com mais de 2 vezes o tamanho da Terra, sendo provavelmente um mini Netuno gasoso. Ele completa uma volta ao redor da estrela a cada 16 dias. Mas foi o planeta TOI 700DE que realmente mudou tudo. Esse planeta é apenas cerca de 20% maior que a Terra e orbita dentro da chamada Zona Habitável. A Zona Habitável é a região ao redor de uma estrela, onde a temperatura permite que a água líquida exista na superfície de um planeta. Nem quente demais para evaporar tudo, nem fria demais para congelar completamente. A Terra está exatamente nessa zona em relação ao Sol, e isso não é coincidência. TOI 700DE recebe cerca de 86% da energia que a Terra recebe do Sol, o que o coloca em uma posição extremamente favorável. Além disso, ele leva cerca de 37 dias para completar uma órbita, o que indica um equilíbrio interessante entre proximidade e temperatura. Essa descoberta foi tão importante que marcou a primeira vez que o TESS encontrou um planeta do tamanho da Terra na zona habitável de sua estrela. Mas a história não parou por aí. Com mais tempo de observação e uma extensão da missão do TESS, os cientistas conseguiram identificar um quarto planeta no sistema, TOI 700. Esse planeta é ainda mais impressionante, porque tem cerca de 95% do tamanho da Terra, sendo um dos exoplanetas mais parecidos com o nosso planeta já encontrados. Ele também é provavelmente rochoso, o que aumenta ainda mais o interesse científico. TOI 700 orbita a estrela em cerca de 28 dias e está localizado entre os planetas C e D. Ele se encontra em uma região chamada de Zona Habitável Otimista. Essa região é um pouco mais ampla e considera a possibilidade de que a água líquida possa ter existido em algum momento da história do planeta, mesmo que hoje as condições não sejam perfeitas. Isso significa que TOI 700 pode ter tido oceanos no passado, ou até mesmo ainda ter água líquida em sua superfície. A descoberta desses planetas foi liderada pela astrônoma Emily Gilbert, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Segundo ela, o sistema TOI 700 é um dos poucos conhecidos que possui múltiplos planetas pequenos localizados na zona habitável. Isso transforma esse sistema em um verdadeiro tesouro científico, já que permite comparar diferentes mundos sob condições semelhantes. Outro detalhe fascinante é que todos os planetas do sistema TOI 700 provavelmente são gravitacionalmente travados. Isso significa que eles giram em torno de si mesmos no mesmo ritmo em que orbitam a estrela,
mostrando sempre a mesma face para ela. É o mesmo fenômeno que faz com que a Lua sempre mostre o mesmo lado para a Terra. Durante muito tempo, acreditou-se que isso tornaria a vida impossível, já que um lado do planeta ficaria extremamente quente e o outro extremamente frio. Porém, estudos mais recentes indicam que, com uma atmosfera densa o suficiente, o calor pode ser redistribuído, criando regiões habitáveis entre o dia eterno e a noite eterna. Um dos pontos mais animadores desse sistema é o comportamento da estrela TOI 700. Anãs vermelhas costumam ser extremamente ativas, emitindo explosões solares violentas que podem destruir a atmosfera de planetas próximos. No entanto, em quase um ano de observações, os cientistas não detectaram flares significativos nessa estrela. Isso aumenta consideravelmente as chances de que seus planetas consigam manter atmosferas estáveis ao longo do tempo. A confirmação da existência de TOI 700D não veio apenas do TESS. O telescópio espacial Spitzer também observou os trânsitos do planeta exatamente nos momentos esperados, reforçando a confiabilidade da descoberta. Essa confirmação independente foi considerada essencial pelos cientistas, já que se tratava de um planeta extremamente importante do ponto de vista científico. Apesar de todas essas descobertas, ainda existem muitas perguntas sem resposta. Uma das principais é a massa desses planetas. Saber o tamanho é apenas parte da equação. A massa permite calcular a densidade, e a densidade revela se um planeta é realmente rochoso como a Terra, ou se possui uma composição diferente. Sem essa informação, ainda não é possível afirmar com total certeza como esses mundos são por dentro. Modelagens feitas por cientistas da NASA já simularam diferentes cenários possíveis para TOI 700D. Em uma dessas simulações, o planeta seria coberto por um oceano global, com uma atmosfera dominada por dióxido de carbono. Em outra, seria um mundo seco, com poucas nuvens e grandes desertos. Cada cenário gera uma assinatura atmosférica diferente, algo que futuros telescópios poderão detectar. É nesse ponto que entra o futuro da exploração espacial. Telescópios mais avançados serão capazes de analisar a luz que atravessa a atmosfera desses planetas durante os trânsitos. Essa luz carrega informações químicas preciosas, como a presença de vapor d'água, oxigênio ou metano. Esses gases não confirmam vida por si só, mas indicam processos químicos interessantes que podem estar acontecendo. O sistema TOI 700 costuma ser comparado ao famoso sistema TRAPPISTUM, que também orbita uma anã vermelha e possui vários planetas do tamanho da Terra. No caso do TRAPPISTUM, 3 planetas estão localizados na zona habitável. Já o TOI 700 possui pelo menos 2 candidatos extremamente promissores, o que o coloca entre os sistemas mais importantes já descobertos. Estudar sistemas como o TOI 700 não serve apenas para procurar vida fora da Terra. Esses mundos funcionam como espelhos que nos ajudam a entender melhor a história do nosso próprio planeta. Eles mostram caminhos alternativos que a Terra poderia ter seguido, dependendo das condições iniciais e da evolução ao longo do tempo. Desde seu lançamento em 2018, o TESS já descobriu dezenas de exoplanetas confirmados e milhares de candidatos. Cada nova descoberta reforça a ideia de que planetas parecidos com a Terra podem ser muito mais comuns do que imaginávamos. E quanto mais comuns eles forem, maior a chance de que a vida não seja algo exclusivo do nosso planeta. O sistema TOI 700 ainda está longe de revelar todos os seus segredos. Novas observações, novas tecnologias e futuras missões espaciais devem trazer respostas mais detalhadas sobre esses mundos fascinantes. Talvez, em algumas décadas, possamos afirmar com mais segurança se algum deles realmente abriga condições favoráveis à vida. Por enquanto, TOI 700 representa curiosidade, esperança e um lembrete poderoso de que o universo é vasto e cheio de possibilidades. Estamos apenas começando a olhar além do nosso próprio quintal cósmico. E quem sabe, em algum lugar ao redor daquela pequena estrela vermelha, exista um planeta olhando para o céu e se perguntando exatamente a mesma coisa que nós, TOI 700, mas ele se torna um exemplo de como o universo pode ser diverso e surpreendente. Durante muito tempo, acreditava-se que estrelas anãs vermelhas eram ambientes ruins para a vida, justamente por serem instáveis e agressivas.
O caso da TOI 700 mostra que isso nem sempre é verdade. Existem anãs vermelhas calmas, com emissões estáveis de energia, criando condições muito mais amigáveis para planetas ao seu redor. Isso muda completamente a forma como os astrônomos calculam a quantidade de mundos potencialmente habitáveis na galáxia. Outro ponto importante é que anãs vermelhas são o tipo de estrela mais comum no universo. Estima-se que cerca de 70% de todas as estrelas da Via Láctea sejam anãs vermelhas. Isso significa que, se sistemas como o TOI 700 forem comuns, a quantidade de planetas com condições favoráveis à vida pode ser gigantesca. Em outras palavras, as chances de a vida existir fora da Terra aumentam de forma dramática. Além disso, planetas que orbitam anãs vermelhas tendem a permanecer estáveis por períodos extremamente longos. Essas estrelas podem viver trilhões de anos, muito mais do que estrelas como o nosso Sol. Isso dá tempo de sobra para processos químicos complexos acontecerem, oceanos se formarem, atmosferas se estabilizarem e possivelmente a vida surgir e evoluir. Quando se pensa nisso, o sistema TOI 700 deixa de ser apenas interessante e passa a ser profundamente intrigante. Outro detalhe que chama atenção é a forma como esses planetas se organizam. O fato de TOI 700 estar localizado entre TOI 700 e TOI 700 DED sugere uma arquitetura planetária estável, algo que não é tão comum quanto parece. Muitos sistemas descobertos apresentam órbitas caóticas ou planetas que migraram ao longo do tempo. No caso do TOI 700, tudo indica que os planetas permaneceram em órbitas relativamente estáveis por bilhões de anos. Essa estabilidade é essencial quando falamos de habitabilidade. Um planeta que muda constantemente de órbita pode enfrentar variações extremas de temperatura, tornando difícil a manutenção de água líquida por longos períodos. No sistema TOI 700, as órbitas parecem bem comportadas, o que reforça ainda mais o interesse científico. Existe também a questão da atmosfera. Mesmo que um planeta esteja na zona habitável, sem uma atmosfera adequada, ele seria um mundo morto. A atmosfera regula a temperatura, protege contra a radiação e permite ciclos químicos complexos. Cada estrela aparentemente comum pode esconder mundos incríveis, e cada novo planeta descoberto reforça a ideia de que a Terra pode não ser tão única quanto sempre imaginamos.